Que estejamos na paz de Jesus no dia de hoje para estudarmos mais um tema do Evangelho à luz da nossa doutrina espírita. E o tema de hoje é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está inserida no contexto de uma passagem e nós vamos localizar em tempo e espaço, né? Porque era o ano de 32 da nossa era, mês de Tisri, que é um mês que fica entre os nossos meses de setembro e outubro, portanto, outono na Palestina, outono no hemisfério norte. E essa passagem se dá por ocasião da festividade dos tabernáculos, do ano de 32, que se dá nessa data. E Jesus estava, provavelmente, numa residência em Jerusalém, no cenáculo, onde faziam refeições, conversavam. Ele estava na presença de seus discípulos, seus apóstolos e mais alguns convidados. E dentre eles, alguns fariseus, doutores da lei. Num determinado momento, um doutor da lei, no meio das preleções de Jesus, se levanta e, segundo o texto, assim, num tom meio que desafiador, como os fariseus costumavam se dirigir a Jesus, ele faz a seguinte pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, diante dessa pergunta, Jesus teria a oportunidade de respondê-la diretamente. Mas como seu interlocutor era um doutor, ele devolveu a pergunta com outras duas perguntas, como forma de, não de testá-lo, mas de fazer com que ele refletisse na pergunta que fez e ele mesmo encontrasse a resposta, já que ela estaria no conteúdo das Escrituras Sagradas. E aí, prontamente, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como a lês, ou seja, como a interpretas? Então, para um doutor da lei, ele teria que ter o conhecimento da lei e saber interpretá-la. E, de pronto, ele vai responder a essa pergunta de Jesus, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Assim está no texto do Evangelho. Mas, com certeza, ele não falou bem desse jeito. Ele vai falar justamente como está na Torá. E aí, isso que ele diz, que Jesus estabeleceu como sendo um mandamento maior, está posto na Torá. A Torá judaica é composta pelos 5 primeiros livros que estão no Antigo Testamento, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o mandamento maior que Jesus faz resgatar no seu Evangelho, ele está contido na Torá, só que em partes separadas. Então, a primeira parte nós vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E é denominado pelos judeus como Shema. E ele é recitado, e é recitado da seguinte forma: Shema Israel, Shema quer dizer ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua vida, de todo o teu poder. E o complemento ele vai buscar em outro livro, que está na Torá, que é o Levítico, no capítulo 19, versículo 18, em que diz assim: não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, nós temos aqui o mandamento maior na Torá em partes separadas, sendo que a segunda parte, que é do amar ao próximo como a si mesmo,
ela tem uma ressalva no seu início. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos perguntar, amar ao próximo com uma ressalva, direcionando esse amor apenas para aqueles que são da minha etnia, isso estaria correto? Nos tempos de hoje, não. Mas naquela época, como aquilo fazia parte da primeira revelação, o esforço que Moisés fez para unificar aquele povo que havia sido retirado ali da escravidão do Egito depois de muitos anos, e tirar daquele povo tudo aquilo que eles aprenderam no convívio com os egípcios, com a cultura egípcia, com a religião egípcia, e resgatar os valores originais do monoteísmo que foi revelado a Abraão, e a partir de Abraão, então, faz-se toda uma construção do Deus único, um Deus que aparece, estabelece vamos dizer assim, uma aliança, né? Na verdade, o povo estabelece uma aliança com Deus. Ali, Abraão vai estabelecer uma aliança com Deus. Esse Deus se manifesta, se revela, ele, através da sua fé, se compromete a reverenciar esse Deus, a servir a esse Deus, e esse Deus, então, passa a ser o protetor daquele povo. O Deus que vai indicar a terra prometida, que promete dar à semente de Abraão a sua herança. Isso tudo no sentido da construção de um pensamento monoteísta, que era algo novo naquele tempo. Era vamos dizer assim, era uma ação da espiritualidade no sentido de promover um avanço nessa questão da espiritualidade e na relação com a divindade. Então, surge essa ideia do Deus único. Mas tudo isso se perdeu com esse período em que os hebreus ficaram ali no Egito. E Moisés teve que resgatar isso tudo. Então, Moisés tomou uma série de medidas para que, através de um projeto de unificação, e essa questão da unificação, a importância da unificação é muito importante, que até hoje, por exemplo, no nosso movimento, nós temos no CEEG, na FEB, e sim, uma área voltada para essa questão da unificação, que é de preservar os valores, de preservar, vamos dizer assim, o caráter da doutrina, no sentido de que ela não se perca pelos desvios, porque a história nos mostra isso, desde a primeira revelação. Desde o surgimento da segunda revelação, quando Jesus traz o seu evangelho, o que nós testemunhamos é, vamos dizer assim, abrir uma série de caminhos para que, então, as correntes possam fluir. E o importante é esse esforço em relação à unificação para que tudo caminhe dentro de uma harmonia, dentro de um equilíbrio, sem que se perca a pureza doutrinária, mas também acrescentando as revelações novas que vão surgindo, porque a doutrina, ela não é algo estático, ela vai evoluindo com o tempo. E Kardec, na Gênesis, coloca isso muito claramente, né? Que a doutrina dos espíritos é ensinada pelos espíritos, não foi ensinada completa, e ela, uma outra parte, ela também depende do trabalho do homem. Então, ela é uma revelação divina, ensinada pelos espíritos, no sentido de coletividade, mas o trabalho do homem vai fazer com que ela avance, porque na medida em que vamos evoluindo, vamos alcançando patamares mais elevados de entendimento e também outras revelações nos chegam pelo nosso mérito, por conta do nosso esforço. Então, esse trabalho de Moisés foi muito importante. E o mandamento maior estava posto, só que em partes separadas. E justamente na parte que diz respeito ao amor ao próximo, havia essa ressalva. Porque naquele momento, o mais importante era promover a unidade daquele povo. Que aquele povo buscasse, através dessa unidade, a sua própria identidade.
o fortalecimento da sua fé em torno dos preceitos trazidos na primeira revelação. E com o passar do tempo, depois que Moisés se vai, a espiritualidade envia uma série de profetas que eram emissários divinos, eram emissários do próprio Cristo planetário, que vieram ao seu tempo para ensinar, para corrigir, para divertir, para fazer profecias, revelações. Profecia naquela época corresponde hoje à mediunidade. E o profeta, naquela época, hoje corresponde ao médium. E era muito importante essa questão da mediunidade ao longo do tempo, porque é imprescindível que o homem, na sua luta no mundo encarnado, esteja devidamente conectado com a espiritualidade maior. E isso só é possível através da mediunidade. Então, em todos os tempos, a mediunidade foi um fator preponderante para que houvesse esse intercâmbio entre o mundo espiritual e os espíritos que estavam aqui encarnados, exercendo sua etapa evolutiva. Então, Moisés tem essa preocupação. E essa ressalva, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, era uma forma de, primeiro, consolidar a união, o respeito dentro do próprio povo. Mais tarde, com o passar do tempo, e aí isso se revela com a vinda de Jesus, que Jesus, no seu evangelho, vai nos trazer uma percepção de um Deus bem diferente daquele que era ensinado, né? Que a crença era de um Deus muito rigoroso, um Deus que castigava, que punia. Jesus traz a ideia de um Deus misericordioso. Não protetor de um povo, mas o Pai de toda a humanidade, o Criador do universo, o nosso Pai celestial, com quem Jesus mantinha uma relação de profunda integração como Espírito puro. Eu e o Pai somos um, vim para fazer a vontade de meu Pai. A comida que tenho é a de servir a vontade de meu Pai. Essa era a comida de Jesus. Seu compromisso de ser o porta-voz de Deus no nosso mundo. Ele como Cristo planetário. Então, nós vamos encontrar isso. Agora, mediante essa resposta que o doutor da lei dá para Jesus, em que, na segunda parte, ele faz essa ressalva, obviamente, e diante daquilo que Jesus devia estar falando naquele encontro, ele tinha uma dúvida. E essa dúvida ele explicitou a Jesus. Quem é o meu próximo? Então, feita essa pergunta a Jesus, Jesus, mais uma vez, não vai responder diretamente. Jesus vai lançar a mão de um recurso pedagógico que ele utilizava com muita frequência, que é o da parábola. Que são narrativas curtas, de cunho dramático, que ensejam, dentro daquela história narrada, daquela história construída, um valor moral explícito ou implícito. Isso vai depender da situação. E aí, então, ele vai contar essa história, a do bom samaritano. Então, ele começa assim. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E na estrada, ele foi atacado por salteadores, né, que o roubaram, o agrediram, despojaram de todos os bens, deixaram sem roupa, todo ferido, quase à beira da morte, moribundo ali na beira da estrada. Então, vamos analisar isso. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. A distância de 25 quilômetros, 24 quilômetros mais ou menos, sendo que Jerusalém ficava a uma altitude aproximadamente, de 830, 840 metros, em relação ao nível do mar Mediterrâneo, como referência. E Jericó, que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, se localizava numa depressão, ali próxima àquela depressão do Rio Jordão, né? E
aquela cidade ficava a 240 metros abaixo do nível. Então, nós tínhamos assim uma diferença de altitude de um pouco mais de 1.000 metros. E aquela estrada era uma estrada muito concorrida, porque Jerusalém era o centro religioso político. Vamos dizer, seria a capital espiritual política dos hebreus. E Jericó era uma cidade comercial, muito rica, de muito movimento. E aquela estrada era perigosa, porque geralmente em direção a Jericó, ou vinha de Jericó, naturalmente levava muito dinheiro, mercadorias, eram pessoas que faziam negócios. Então aquela estrada era muito visada. Então, no contexto da história, esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E aconteceu isso com ele. Mas essa descida não é apenas uma descida física de uma cidade que fica a 830 metros acima do nível do mar para uma cidade que fica a 240 metros abaixo do nível do mar. Também significa uma descida de padrão vibratório se nós formos levar para a abordagem espiritual, o contexto espiritual daquilo que Jesus propunha com essa palavra, que é a parábola. Então, porque existe um termo que eles usam, que é aliá, que significa subida, e quando é utilizado esse termo aliá, além de subir fisicamente alguma coisa, né, uma montanha, uma árvore, o sentido espiritual é de uma subida do padrão mental, uma subida de padrão espiritual. Vou citar alguns exemplos. Zaqueu, lá mesmo em Jericó, sabendo que Jesus estava ali e Zaqueu era um publicano, era o chefe dos coletores de impostos. Ele queria muito ver Jesus, mas ele era de baixa estatura, Jesus cercado por uma multidão, ele não conseguia ver Jesus. O que ele fez? Subiu num sicômoro, uma espécie de figueira. Então ele subiu uma árvore, mas para ver Jesus, ele teve que subir também, elevar o seu padrão mental. Porque o desejo de ver Jesus era um desejo que vinha de dentro dele para buscar alguma coisa que lhe faltava. E ele via em Jesus essa grande possibilidade. Então, para ver Jesus, ele subiu no sicômoro. Ele elevou o seu padrão mental. Jesus fazia suas pregações do alto de um monte. Então, ele subia o monte para pregar. Naquela passagem em que os discípulos pegam um barco, atravessam o mar, Jesus tinha despachado a multidão e falado para os discípulos seguirem. E aí, então, ele sobe ao monte para orar. Ele se eleva. Aí, depois, ele vai aparecer lá perto dos seus discípulos, no meio do mar, naquela ventania de tempestade toda, andando por sobre o mar. Essa é uma outra passagem do Evangelho. Então, essa questão de subir para o judeu é muito importante. Da mesma forma como a descida também vai representar um perigo. Ali tinha um perigo real, de uma realidade social, né? Mas tinha a questão de descer de uma cidade que era considerada cidade santa para uma cidade mundana. Então, isso tem um aspecto espiritual da descida. E quando descemos o nosso padrão mental, a nossa faixa de frequência fica em sintonia com as faixas mais baixas, e aí, então, ficamos associados àqueles seres que estão nessa frequência. E aí as coisas começam a desandar na nossa vida. Por isso Jesus dizia, vigiai e orai. Porque, através da vigilância, nós vamos nos precaver dessas descidas de padrão mental. E a prece, ela vai servir para essa sustentação desse padrão. Então, esse homem desceu e sofreu aquelas coisas todas. Aí, na continuação da história, nós vamos ver que descia um sacerdote, também, né? E passando por esse homem, olhou, mas nada fez, passou ao largo e seguiu o seu caminho. De igual modo, descia um levita, que passando por esse homem também observou, mas seguiu adiante o seu caminho. É costume nosso ter uma visão
bastante dura em relação à postura do sacerdote e do levita, porque, julgando serem pessoas ligadas à religião, tinham por obrigação de acudir àquele homem que estava à beira da morte. Mas isso é uma visão nossa, de terceiro milênio, de século XXI, de mundo ocidental, depois de 2000 anos do Evangelho de Jesus estando junto de nós, e também 160 e poucos anos da codificação, nós temos essa visão dessa maneira. Mas nós temos que voltar à questão da contextualização, considerando os aspectos históricos, políticos, religiosos, de costumes, sociais, econômicos daquele povo naquele tempo. E o sacerdote, quanto o levita, que eram pessoas ligadas diretamente à religião, à prática da religião, o sacerdote, por exemplo, ele não pode ser interpretado como o sacerdote nosso católico dos tempos de hoje, que tem a sua paróquia e fica ali à disposição das pessoas o dia inteiro, os 7 dias da semana. Ou um pastor evangélico que tem a sua igreja e que está ali à disposição dos fiéis, todos os dias, com programações assim, né, realizadas. Os sacerdotes e os levitas, eles, na verdade, não exerciam o sacerdócio nem os serviços religiosos durante o ano todo. Nas sinagogas, tudo bem, eles tinham as suas cidades, etc. Mas no templo de Jerusalém, não. Os sacerdotes, que eram muitos, e os levitas, que eram os auxiliares, que também eram muitos, os levitas vêm do descendente da tribo de Levi, e, de acordo com Jacó, é um povo que ficaria destinado aos serviços religiosos, não teve direito à terra e, por conta disso, recebiam ajudas das demais tribos. Dedicavam exclusivamente a sua vida à vida religiosa, porque são vários os serviços que são realizados. E com o advento do Templo de Jerusalém, nós vamos ter ali uma série de serviços que estão a acontecer o tempo todo. Só que os sacerdotes e os levitas, eles não atuavam ali o ano inteiro, servindo no templo o ano inteiro. Eles eram divididos em turmas, né? De uma quantidade determinada de sacerdotes e ajudantes levitas. E essas turmas, elas se revezavam em turnos de uma semana ao longo do ano. Era um total de 24 turmas. Então, se cada turma tinha a prestação de serviço durante uma semana, nós vamos ter 48 semanas do ano ocupadas por essas turmas. Então, cada turma, na verdade, servia ao templo 2 vezes no ano. Como o ano tem 52 semanas, as outras 4 semanas restantes eram destinadas às festividades mais importantes. E aí, então, todos os sacerdotes poderiam participar, normalmente. Mas, ao longo do ano, não. Eles se dividiam em turmas e essas turmas cumpriam turnos durante uma semana. Então, a troca era sempre feita no sábado. Um exemplo disso está no Evangelho de Lucas, quando fala da parte ligada ao nascimento de João Batista, quando vai se referir a Zacarias e a Isabel, né, os pais de João Batista. Zacarias era um sacerdote da turma de Abias. E naquela época em que João Batista estava para nascer, ele teve o seu turno lá no templo, né, durante uma semana, e as atividades da turma, dos sacerdotes, que tinham funções específicas e eram variadas, e os levitas também, aquilo tudo era tirado em sorteios para ver quem se incumbiria de fazer essa ou aquela atividade. E naquela vez calhou do pai de João Batista, o Zacarias, de ter sido escolhido aquele sacerdote que vai para dentro daquela sala, diante do altar, e sozinho, então, vai receber as ofertas de sacrifícios, dos animais, cereais, etc. E ali ele tem uma visão, naturalmente, a respeito do nascimento de João Batista, e ele sai daquela sala mudo. E aí as pessoas vão perceber que aconteceu alguma coisa naquela sala para ele ter saído mudo. Mas aquela foi uma providência da espiritualidade para que ele
não revelasse nada do que havia sido dito ali naquele encontro. Então, para vocês terem uma ideia como é que funcionava isso. E no Levítico é o terceiro livro da Torá, né? Nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento. No capítulo 21 tem lá o capítulo inteiro tratando as leis acerca do sacerdote. E também, ao longo do Levítico, tem as leis que regiam o trabalho e as funções dos levitas. E no caso desse, como cada turma tinha que cumprir um turno, antes da realização desse turno, eles tinham uma série de providências a tomar, ligadas a asseio, a purificação. Então, já havia, durante uns dias que antecediam, a preparação deles, né, para poderem servir durante uma semana lá no templo. Então, eles tinham que cuidar da roupa que iriam usar, ela teria que ser muito bem lavada, eles teriam que ter práticas de asseio. Por exemplo, se a esposa estivesse menstruada, eles não podiam tocar nada que tivesse sangue. E no caminho da cidade deles para Jerusalém, eles não podiam tocar em nada, que assim, animal morto, alguém que tivesse ferido, sangrando, porque tocando, esbarrando, sem querer, numa dessas situações, eles se tornariam impuros e teriam que repetir todo o ritual de purificação. E, naturalmente, tendo que voltar para casa para fazer isso tudo, eles perderiam o turno. E o cumprimento do turno também era importante, porque todos aqueles animais que eram levados para sacrifício, e tirava-se o sangue, colocava ali para queimar, e os animais eram separados sem sangue, sem nada, junto com os cereais, aquilo tudo era dividido pelas turmas, por cada turma, e cada um levava para sua casa aqueles mantimentos, que seria uma forma de pagamento. E da mesma forma que no retorno de Jerusalém para as suas residências, eles teriam que cumprir uma viagem, evitando ficar impuros com alguma situação, porque teriam que jogar, então, o alimento fora. A parte que eles teriam que levar para casa, teriam que jogar fora. Então, foi essa situação que fez com que o sacerdote e o levita passassem ao largo daquele homem e não fizessem nenhum gesto de socorro. Porque se eles tocassem naquele homem, eles se tornariam impuros. E aí o alimento que eles levavam não poderia ser utilizado. Então eles estavam descendo, saindo de Jerusalém, voltando para algum lugar, descendo, e naturalmente essa atitude é também uma descida de padrão. Porque nós vamos ver adiante que existe algo muito mais importante do que as práticas religiosas. Mas Jesus, quando faz essa narração, ele apenas narra, ele não faz nenhum comentário. Porque havia esse entendimento. Para quem ele estava contando essa história, as pessoas sabiam, porque o sacerdote e o levita não acudiram àquele homem. Mas Jesus vai trazer um ensinamento para essa situação. Ele não ataca, ele não faz uma crítica explícita, mas ele vai trazer um ensinamento que será colocado ali nesse entendimento. E aí ele vai acrescentar uma terceira figura, que é a figura do samaritano. E aí nós vamos ter que entender por que ele coloca a figura do samaritano, que na verdade era um povo, o samaritano era um povo que era repudiado pelos judeus e vice-versa, por uma questão histórica. Porque os samaritanos, eles habitam a região, naquela época de Jesus, a Samaria. Mas, nos tempos anteriores, depois do reinado de Salomão, houve um problema muito sério ali, político, e o reino acabou se dividindo. Então, nós tivemos a constituição do reino de Judá, que teria a configuração da tribo de Judá com a de Benjamim, que vem a ser a tribo de onde descende Paulo de Tarso, né? Benjamim. Então, essas duas tribos se unem, mais os levitas. Mais os levitas, porque aí é a capital do reino de Judá é Jerusalém. Né? Então, ali tem o templo construído por Salomão e todas as práticas religiosas ali, então, eles ficaram com aquela parte. E a outra parte do reino ficou com as demais 10 tribos de Israel, as 10 tribos do norte. E aí vão formar o reino de Israel, cuja capital é Samaria.
É uma cidade, Samaria é uma cidade que depois deu nome àquela região inteira, abarcando todas aquelas cidades. Então, ali em Samaria ficava a capital do reino de Israel. E ao longo da história, aquela região ela foi muito invadida por várias forças, várias potências do mundo. Várias vezes foram deportados. Havia muita mistura também entre outros povos com os hebreus daquela tribo. Por exemplo, na época de Elias, né, o rei era o rei Acabe, ele era casado com Jezabel. Jezabel era filha do rei de Sidom. Sidom ficava na Fenícia, né? Então, lá em Sidom se cultuava ao deus Baal. E Jezabel trouxe esse culto do deus Baal ali também, para o reino de Israel. Daí a confusão que houve com Elias, né? Porque Elias era um defensor das leis da Torá, das escrituras sagradas. E ele tinha que conviver com aquela coisa toda. Então, para o judeu que preservava ali do reino de Judá, que preservava toda a estrutura das escrituras sagradas, da Torá, aquilo era uma situação aviltante. Então, essa própria mistura do povo do reino de Israel com os estrangeiros, isso fez que houvesse uma separação. E, ao longo do tempo, passou a haver animosidade entre os que eram do reino de Judá em relação àqueles habitantes ali da região da Samaria. Então, esse é um problema histórico que veio atravessando o tempo e, naquela época de Jesus, era algo em que um não suportava o outro. E isso era de ambas as partes, né? E aí, então, Jesus inclui nessa parábola essa figura do samaritano, porque ele vai querer trazer um ensinamento muito importante, né? Até porque a pergunta que o doutor Dalli faz para Jesus é em função desse entendimento. Quem é meu próximo? E aí o samaritano vê aquele homem ali, e no texto não diz que ele estava descendo. Diz assim, ia de viagem. Ir de viagem é diferente de descer. Ir de viagem representa o que todos nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui de viagem, de passagem, né? Nós não viemos aqui descendo. Descer é uma opção de cada um, ou subir também é uma opção de cada um. Mas nós estamos aqui de passagem. Agora, o que vamos fazer da nossa passagem depende de cada um de nós. E esse samaritano que ia de viagem, ao encontrar aquele homem ali, naturalmente ele tinha algum compromisso, ele estava indo para algum lugar, ele para, chega perto daquele homem, vai verificar que ele está moribundo, não tinha roupa, naturalmente não conseguia falar, então não podia identificar a identidade dele, qual a etnia dele, se era um judeu que estava ali. Lembrando que samaritano não conversa com judeu e vice-versa. Mas ele não quis saber quem estava ali. Sem roupa não dá para identificar, né? Porque pela indumentária a gente vê. E não podendo falar também não ia conseguir identificar. O que ele viu ali foi uma pessoa à beira da morte. Então ele pegou o que ele tinha levado para a sua viagem, vinho e azeite, e começou a cuidar das feridas daquele homem. Então, ele utilizou aquilo que ele levava de mantimento para a sua viagem. O azeite para acender uma lamparina, o vinho para tomar nas refeições, né? E aí, então, ele utilizou aquilo. Depois, ele colocou esse homem na cavalgadura, né? E o conduziu até uma hospedaria. Ali devia já ter passado, já chegando à noite. Aí, então, ele pernoitou ali. No dia seguinte, ele deve ter cuidado daquele homem, chegou para o dono da estalagem e disse assim, ó, aqui estão 2 denários. 2 denários representam 2 dias de trabalho, né? Por exemplo, o trabalhador, o jornaleiro, ele era contratado para uma jornada. Então, ele iria cumprir uma jornada de trabalho de 12 horas no campo, em qualquer atividade, e receberia por essa atividade diária que ele exercia 1 denário. Então, ele deixou com o dono da estalagem 2 denários, correspondente a 2 dias de trabalho. E disse mais, quando voltar de viagem, aquilo que for gasto a mais em relação a esse homem
é só me dizer que eu chego e cubro essa despesa. E assim termina a história. E Jesus, então, diante do doutor da lei, faz a pergunta. Uma pergunta que teria até uma resposta óbvia, né? Qual desses 3 homens foi o próximo daquele que estava à beira da morte na estrada? Aí o doutor da lei não vai dizer que é o samaritano, né? Porque aí já era demais para ele. Mas vai dizer o que foi que ele constatou. Aquele que usou de misericórdia. Então, Jesus, com isso, ele não quis demonizar o sacerdote nem o levita, porque o sacerdote e o levita seguiram religiosamente o que estava na lei. E aquilo era exigido deles, fazia parte do costume deles. Por isso que eles não acudiram. E a presença do samaritano foi essa, como dizem na gíria, né, a cereja do bolo, né, para dar o verdadeiro toque daquilo que Jesus quis ensinar. Primeiro que o tema central dessa passagem é a caridade. A caridade que deve ser exercida no cumprimento do mandamento maior, que é a síntese, que é, vamos dizer assim, é a essência do Evangelho. O Evangelho inteiro converge para esse ponto, do mandamento maior e da prática da caridade. E da caridade conforme Jesus a entende, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos vão responder. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o samaritano, que não quis saber quem era aquele homem, agiu dentro dessa visão de caridade conforme Jesus entende. Ele foi benevolente, ele foi indulgente porque não quis saber quem era aquele homem. Se fosse um judeu, não faria diferença. A vontade de servir foi maior. E aí, então, ele exerceu a caridade na sua plenitude, como Jesus a entende. E isso é algo fundamental para o entendimento daquilo que Jesus propunha naquele momento, que o doutor da lei permitiu que Jesus trouxesse esse ensinamento. Porque, na verdade, o amor ao próximo, e o mandamento maior já coloca isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, com isso, ele coloca a questão do amor ao próximo voltado para a humanidade inteira, não mais voltado apenas para a sua própria etnia. E esse é o ponto que Jesus vem trazer de avanço em termos de entendimento espiritual. Ele começa a quebrar uma série de paradigmas ao longo desse processo todo, do seu ministério. Então, essa é a mensagem que ele quis passar para aquelas pessoas, que o amor ao próximo estaria voltado ao cumprimento do mandamento maior, sem fazer distinção, porque Deus é Pai, é o Criador de toda a humanidade, é o Criador de todo o universo, e Ele ama suas criaturas de uma forma igual, não protege um em detrimento de outro. Então, essa é a questão. E essa parábola me faz lembrar uma série de situações que Jesus vem reforçando para tentar modificar o pensamento, porque quando ele cita os dois, o sacerdote e o levita, ele está querendo dizer o seguinte, que os preceitos religiosos, os dogmas, aquilo tudo que compõe os rituais exteriores de uma religião, não podem estar acima da prática da caridade. Eles, de todo, não erraram, porque eles cumpriram o que a lei exigia. A lei era muito exigente. Se eles fizessem diferente, estariam impuros, não poderiam ter. Se o fato tivesse se dado antes deles servirem lá no seu turno, não poderiam cumprir a sua obrigação. E no retorno às suas casas, eles ficariam impuros se tivessem atendido. Agora, nos tempos, e Jesus trouxe um ensinamento para aquele tempo e para os tempos futuros. Porque até hoje nós esbarramos em qualquer religião, e vamos encontrar isso também no movimento espírita, quando
as normas que cada casa tem, etc., elas colocam uma série de questões que, às vezes, impedem de que a caridade seja servida. Por exemplo, eu fui para o Rio de Luz abrir segundas-feiras para reunião pública. Aí eu comecei a fazer algumas modificações, né? Que eu fui eleito vice-presidente, então eu fiz algumas modificações. Depois da reunião pública, passou a ter estudo da doutrina espírita. Então, o livro dos espíritos nós estudamos. Depois íamos estudar as demais obras. Aí, depois, abri para os domingos dias de estudo. Então, nós fazíamos grupos de estudo aos domingos, então passamos a abrir a casa domingos. No Natal, no Ano Novo, no Carnaval, a casa ficava fechada. Então, passei a abrir todos os dias, porque nesse período eu estava em Pedro, eu morava em Friburgo, mas quando eu estava em São Pedro, estava a casa aberta. Aberta para quem quisesse entrar para pedir atendimento fraterno. No período Natal, Ano Novo e no Carnaval, nós tínhamos reuniões públicas todos os dias. Quem quisesse, porque ali era uma cidade que tinha turismo, e os espíritas chegavam e diziam, tem uma casa espírita aqui, quando ela vai abrir no Carnaval? Aí as pessoas diziam, não, abre no Carnaval. Então, nós abrimos no Carnaval. Aí fazíamos a reunião, a casa enchia. No Natal, no Ano Novo. Então, assim, se fosse do meu desejo, se eu nasce ali, aquela casa ficaria aberta todos os dias para poder cumprir aquilo. Então, os estatutos, os regulamentos, muitas vezes engessam, né? Então, assim, a caridade, ela bate a porta. Aquela pessoa que está desesperada, querendo um atendimento fraterno, ela não pode esperar uma hora marcada. Marcar para tal ou tal hora. Não pode. Pode ser tarde demais. Então, o atendimento fraterno ele tem que estar pronto para qualquer eventualidade. Quando assumi esse compromisso meu, né, com o movimento espírita, minhas atividades, eu assumi esse compromisso de estar à disposição o tempo todo. Então, agora que nós estamos com atividade em casa, consegui remodelar a minha maneira de... Estou trabalhando até mais do que antes, né? Porque antes você tinha um dia certo, tinha um deslocamento, então você limitava aqueles horários. Mas em casa, com estudo online, com palestra online, com atendimento fraterno a toda hora. E nesse momento, nós temos 5 grupos de estudos, né? Então tem 5 grandes grupos de WhatsApp. Então, a todo momento, eu estou monitorando ali, porque as pessoas têm problemas psicológicos, têm problemas emocionais. E, diante dessa situação toda, muitas estão agravando, tendo problemas em casa, em família, problemas existenciais. Então, a toda hora, eu sou chamado a intervir. Quando sai uma confusão, né, questão política, essas coisas todas, que tudo vai se exacerbando. Né? Então, esse momento está exigindo muito de nós. Tem dias que, por exemplo, eu chego a ficar cansado, eu tiro um cochilinho de tarde, é um sono pesado, mas que é reparador. Por quê? Porque é um trabalho o tempo todo. Né? Então, mudou a dinâmica. Então, agora nós podemos estar verdadeiramente à disposição quase que o tempo todo, mas com a diferença de não podermos ter o contato direto físico, que faz falta. Mas eu acho que, em muitas situações, estamos até mais próximos, porque estamos mais presentes na vida das pessoas. Tudo é uma questão da gente avaliar. Então, essa parábola ela é muito oportuna, que ela vai dar esse sentido, né, em relação ao sacerdote levita, a coisas mais importantes do que os rituais, do que as normas, do que os regulamentos, do que as leis, que é o exercício da caridade. Jesus não se furtou ao exercício da caridade em momento algum. Ele estava voltado e ele nos ensinou isso. Então, isso é algo que nós precisamos incorporar para as nossas vidas. Não limitar apenas no tempo que estamos na casa, realizando um trabalho, cumprindo uma atividade. É o tempo todo. É uma vida de sacerdócio mesmo, só que não com essa conotação que a gente tem. Né? É como um médico. O médico também é um sacerdote. Ele dedica a sua vida ao atendimento. Então, meus irmãos, essa mensagem do Bom Samaritano é uma mensagem
muito abrangente e que nos tempos de hoje ela precisa ser vista de uma forma muito mais ampla, muito mais indulgente, e para podermos entender como deve ser exercida a verdadeira caridade conforme Jesus a entende. Muito obrigado pela oportunidade e que a paz de Jesus esteja com todos agora e sempre. Graças a Deus.